Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um footer responsivo usando HTML e CSS. Conforme eu vou alterando as dimensões da tela, ele vai se comportando de forma diferente a essas dimensões. Se eu colocar aqui, por exemplo, um iPhone XR, ele funciona, ó, ele fica bem responsivo. Então, se tu quer aprender a fazer esse footer, continua assistindo esse vídeo. Aqui na área de trabalho, eu vou iniciar criando uma pasta e eu vou nomear ela como Responsive Footer. Eu também vou abrir o VS Code e essa pasta que eu acabei de criar, eu vou arrastar aqui para dentro. Agora, com o VS Code aberto, eu vou começar a preparar o ambiente. Vou começar criando uma pasta e ela vai se chamar Assets. Dentro dessa pasta, a gente vai ter a pasta CSS e dentro da pasta CSS, a gente vai ter o style.css. E aqui, fora de tudo, vamos criar o arquivo index.html. Depois de criar o nosso index, eu vou inicializar ele. Para inicializar ele, vocês podem usar o Live Server e é só baixar nas próprias extensões do VS Code. Vou também dividir a tela em duas, porque eu acho que fica um pouco mais didático e mais fácil de explicar. Então vamos lá começar a fazer o nosso HTML. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser apertar a exclamação e dar um Enter, e ele cria esse HTML básico para nós, que eu vou alterar a linguagem, vai ser PTBR, e também já vou colocar aqui o nosso arquivo CSS. Para isso a gente pode colocar link e no href o caminho para esse arquivo, então vai ser assets css style.css. Vou alterar aqui o título, vou chamar de responsive footer. Para fazer o footer nós podemos usar a tag semântica que é própria dele, que é o footer. Dentro do footer a gente vai criar a primeira div e ela vai ter um ID de footer underline content. Dentro desse footer content nós vamos colocar outra div e ela vai ter o ID de footer contacts. Assim, dentro do footer contacts, eu vou colocar um H1 e vou escrever logo. Embaixo do H1, eu vou colocar um P, vai ser It's all about your dreams. Logo abaixo do P, vai ter outra div que vai ser a footer social media. Então, div, hashtag, footer, underline, social, underline, media. Dentro do footer social media, vai ter três links, que vão ser esses três ícones aqui. Vai ter um A, aqui dentro, por enquanto, eu vou colocar uma hashtag, porque não vai levar a lugar nenhum. E a class dele vai ser footer link. E ele também vai ter um ID de Instagram. Aqui dentro do A a gente vai colocar um ícone. E para isso a gente vai usar a biblioteca do Font Awesome. E para usar a biblioteca do Font Awesome, vocês podem pegar um CDN. Para isso é só vir aqui no Google, pesquisar por Font Awesome CDN e copiar aqui esse primeiro link aqui, ó, em copy link tag. E aqui antes do nosso CSS eu vou colocar esse link aqui. Agora a gente já pode usar os ícones do Font Awesome. E para isso é só entrar no site oficial deles e pesquisar pelos ícones que tu vai querer usar. O primeiro que a gente vai querer vai ser o Instagram, então Instagram. Importante ver se ele é de graça, então eu sempre deixo essa opção free marcada. Então eu vou usar esse primeiro ícone aqui do Instagram e vou colar aqui dentro. Eu vou copiar isso aqui e vou colar mais uma vez aqui embaixo, só que a única coisa que vai mudar vai ser que aqui vai ser Facebook e aqui embaixo vai ser outro ícone. Esse aqui vai ser Facebook-F. Ó, ele já tá aparecendo aqui do lado. Vou copiar ele mais uma vez e colar aqui embaixo. No lugar de Facebook vai ser o WhatsApp. E aqui também vai ser WhatsApp. Desse jeito. Todos os ícones agora eles já estão prontos. O nosso footer contacts também tá pronto. Agora a gente pode minimizar ele aqui, que a gente não vai mais usar. Abaixo do footer contacts, nós vamos colocar uma UL, que vai ser uma lista. E essa UL, ela vai ter também uma classe, que vai ser de footer-list. Dentro dessa UL, vai ter uma LI, vai ser o item dessa lista, com um H3. E esse H3 eu vou escrever blog. Abaixo desse LI, vou colocar um outro LI. E dentro dele, a tag A. Aqui eu vou colocar a hashtag. E como texto aqui, eu vou colocar tag. Ela também vai ter uma classe. Essa classe vai ser footer link. Então, class footer-link. E os outros vão ser iguais a esse aqui. Então, eu vou copiar esse aqui e colar mais duas vezes. Assim. E a única coisa que vai mudar é esse textinho aqui. Esse aqui vai ser Adventures. E esse aqui vai ser Music. Então, esses aqui também estão prontos. E a gente vai ter uma outra footer list. Vocês podem copiar essa footer list aqui e colar embaixo dela. Aqui no lugar de blog vai ser Products. No lugar de Tech vai ser App. Aqui embaixo vai ser Desktop. E no lugar de Music vai ser Cloud. A nossa outra footer list também tá pronta. Logo abaixo dessa UL eu vou colocar outra div. E essa div, ela vai ter o ID de footer underline subscribe. Dentro dela vai ter um H3, e aqui eu vou escrever subscribe também. Abaixo desse H3
eu vou colocar um P, que vai ser o texto, né? O parágrafo, basicamente. E nele eu vou colocar esse texto aqui, ó. Já tenho ele, eu só vou copiar e colar. Mas aqui vocês podem escrever o que tá aqui, ou também outra coisa que vocês queiram escrever. Abaixo desse P vai ter outra div. E essa outra div vai ter o ID de input underline group. Dentro dessa div input group, nós vamos ter o nosso input. E esse input ele vai ser type email e ID e-mail também. Logo abaixo vocês podem colocar um button e esse button ele vai ter dentro dele um ícone. E qual ícone que nós vamos usar agora? É o de envelope. Então aqui eu posso pesquisar por envelope e vai ser esse segundo aqui que a gente vai usar. Então vou clicar nele e copiar e já colar dentro do nosso botão. O nosso footer subscribe tá pronto. E o nosso footer content também tá. Logo abaixo do footer content, nessa última div aqui, eu vou colocar outra div. E essa div, ela vai ter o ID de footer underline copyright. Desse jeito. Tá vendo esse símbolo aqui? Eu vou colocar ele através de um código. E esse código vai ser o e-comercial hashtag 169. E o texto vai ser 2023 All Rights Reserved. O nosso HTML ele tá pronto. Agora a gente pode começar a fazer o CSS. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar uma fonte. A fonte que a gente vai usar aqui vai ser a Inter. Então eu vou entrar aqui no Google Fonts. Com o Google Fonts aberto, eu vou aqui pesquisar por Inter. Vai ser essa primeira fonte aqui. Vou clicar nela e selecionar as variações que eu quero. Vou pegar a 100, a 200, a 300, a 400, a 500 e a 600. Vou vir aqui ó, em View Selected Families, selecionar @import e copiar esse arroba que tem aqui dentro, colar no nosso código, nosso CSS. E agora a gente já vai poder usar essa fonte. Então eu vou colocar um asterisco, vou abrir chaves, vou colocar aqui fonte family, entre aspas, simples, inter, vírgula, sans serif. Eu também vou zerar a margem e o padding para tirar esses espaçamentos aqui, ó. Vou também colocar um box sizing border box. Então, box sizing border box. E eu também vou dizer que o espaçamento das letras, o letter spacing, ele vai ser de 1 pixel. Assim, ó, para ficar um pouco mais espaçado entre as letras. Vou colocar aqui a nossa tag footer e vou dizer que ele tem 100% de largura. Então, widget 100%. E também vou colocar a cor do texto dele. E antes de colocar a cor dele, eu vou criar variáveis. Então, aqui em cima, antes de tudo, eu vou colocar 2 pontos root, abrir chaves. Então, aqui eu vou criar a nossa primeira variável. E o nome dessa variável aqui, ela vai ser color neutral -0. Eu já tenho aqui uma colinha com todas as cores que eu vou utilizar, então eu já vou ir passando para vocês e colocando aqui. Então a primeira vai ser 0E, 0C, 0C. A próxima, dá para dar um Ctrl D aqui, né? A próxima vai ser o neutral 10 e a cor dela vai ser 171717. Então 171717. A próxima é a 30, então vai ser a 8A29E. E a próxima, a neutral 40, que vai ser a cor mais clara que a gente vai ter. E ela vai ser F5, F5, F5. Agora a gente só precisa utilizar essas variáveis, né? Então aqui no footer color, eu vou dizer que ele tem essa variável aqui, né? Color neutral 40. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui var e dentro do var o nome dessa variável, né? A gente depois vai trocar a cor de fundo do footer, né? Aqui, daí já vai dar pra ver melhor. Então eu vou fazer isso agora, né? Eu vou botar hashtag footer underline content e vou dizer que o background color dele, background color, ele é a variável neutral 10. E para distribuir os itens em 4 colunas, a gente vai usar o display grid. Então aqui no footer content eu vou colocar display grid. E como que eu faço para dizer que eu quero 4 colunas? Eu vou colocar grid template columns repeat 4,1 fr. Ele vai ficar assim, ó. E também vou colocar um padding nele para dar um espaçamento. E o padding dele, ele vai ser de 3 rem e 3.5 rem. Agora eu vou começar a alterar basicamente coluna por coluna. E a primeira coluna, ela vai ser o footer contacts, então hashtag footer underline contacts. E eu quero dizer que o H1 do footer contacts, ele tenha uma margem bottom, uma margem embaixo dele de 0.75 rem. E agora eu quero alterar esses ícones aqui. Então para isso eu vou colocar a hashtag footer social media. Ele vai ter um display flex, um gap de 2 rem para dar esse espaçamento entre eles, e também vai ter uma margem top, então uma margem em cima dele, margem top de 1.5 rem, desse jeito. Agora eu vou mexer nos ícones em si, então para isso eu vou copiar aqui, ó, footer social media, e vou colocar ponto footer traço
link. Vou colocar uma altura para ele. A altura vai ser de 2.5 rem e também uma largura. A largura também vai ser de 2.5 rem. Então 2.5 rem. Pra que isso? Pra gente conseguir colocar um background. Só que o background color eu vou colocar específico para cada um, para ser uma cor diferente para cada um deles. Mas antes disso, eu também vou dizer que a cor dele, ela é a variável color neutral 40 e ele também vai ter um border radius. E esse border radius depois vai ficar visível, né? O border radius dele vai ser de 50%. Agora a gente vai alterar o background específico de cada um deles. O primeiro vai ser o do Instagram, então hashtag Instagram. Ele vai ter um background de linear gradient. A primeira cor dele vai ser 7F37C9. A segunda cor vai ser FF2992. E a terceira cor vai ser FF9807. Tá vendo que ele não ficou centralizado? Para centralizar ele, eu vou vir aqui no Footer Social Media Footer Link, colocar um Display Flex, um Align Item Center e um Justify Content Center também. Agora a gente vai alterar o do Facebook. Então, Facebook. O do Facebook vai ser um background color normal. Ele vai ser o de 4267B3. E o último vai ser o do WhatsApp. Então, hashtag WhatsApp. E o background color dele vai ser 25D366. Só falta agora tirar o text decoration do link, né? Como ele é mais padrão, eu vou colocar ele aqui em cima, embaixo do footer. Então, eu vou colocar aqui ponto footer link e colocar um text decoration none. O nosso footer link, ele também vai ter um hover um pouco diferente. Então, aqui em cima eu vou copiar esse footer social media, footer link, colar embaixo dele e colocar 2 pontos hover. E a opacidade dele vai diminuir. Então, vai ser opacity 0.8. Então, quando eu passar o mouse por cima, ele vai diminuir um pouco a opacidade. Só que tá vendo que tá muito rápido? Eu quero adicionar uma transição aqui para ele não ficar até tão brusco. Então, para adicionar essa transição, eu vou colocar aqui em cima, ó, no footer link, para colocar transition all 0.4s. Quando eu passar o mouse por cima, vai demorar um pouquinho para diminuir a opacidade. Só que esse ícone aqui, ele tá muito pequeno, ó. Esse aqui tá um pouquinho maior. Então, eu quero aumentar o tamanho desse ícone. Vou colar aqui também o Footer Social Media de novo, só que agora eu vou colocar um i depois dele. E dentro eu vou mudar o tamanho do ícone, então font size vai ser de 1.25 rem. Agora nós vamos começar a alterar as listas. Então, vou colocar aqui um ponto footer traço list, vai ter um display flex. O display flex faz com que ele fique em comportamento de linha, né? Então a gente tem que dizer que o comportamento dele é de coluna. Então o flex direction dele vai ser de column. Daí ele vai ter o comportamento de coluna. Tô fazendo isso para poder colocar um gap. E o gap dele vai ser de 0.75 rem. Vai ficar com aquele espaçamento, né? Só que eu quero tirar aquela bolinha que tem ali. Então para isso, eu vou colocar um list style de none. Vou mudar também a cor desses links que ficam dentro do footer list. Então aqui eu vou copiar o footer list, colocar ponto footer link. A cor dele vai ser a variável neutral 30. Ó, ele vai ficar assim. E ele vai ter um hover que vai ficar um pouco roxo, ó. Para isso, vou copiar esse footer list e vou colar aqui embaixo, colocando 2 pontos hover. E a cor vai ser a mesma desse roxo aqui, que é o do gradiente do Instagram, né? Só que ele também vai ter a mesma transition que ele tinha aqui. Dá pra criar uma variável dessa transição, se vocês quiserem também. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Olha, vai ficar assim. Agora, a única coisa que falta é alterar o subscribe. Vou colocar aqui hashtag footer underline subscribe. Ele vai ter um display flex, um flex direction de column e um gap. Esse gap vai ser de 1.5 rem. Agora eu vou alterar a cor desse P também. Ele vai ficar da mesma cor dos links. Então, para isso, eu vou botar footer subscribe P. A color vai ser de var neutral 30. Ele vai ficar assim. Agora nós podemos começar a customizar esse input aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui hashtag input underline group. Ele vai ter um display flex, um align item center, um background color de var neutral 0 e um border radius. Esse border radius vai ser de 4 pixels. Ainda não vai dar pra ver ele, mas se tu prestar bem atenção, vai estar aqui, ó. Só que pra ele aparecer, a gente tem que tirar o estilo do input, né?
Então vamos fazer isso agora. Vou colocar a hashtag input group, que nem aqui em cima. E ao lado colocar input. Para tirar toda a customização padrão, eu vou colocar um wall unset. E eu também quero aumentar um pouco o tamanho dele. E para isso eu vou colocar um padding. E o padding dele vai ser de 0,75 rem. E também vai ter uma largura de 100%. Agora só falta customizar o botão. Então eu vou colocar hashtag input group também. Só que no lugar de input eu vou colocar button. Vou colocar nele um background color. O background color vai ser esse roxinho aqui também. Vocês podem criar uma variável dele também, como se fosse uma cor primária ou alguma coisa do tipo. Vou dizer que ele tem um border none. Então, border none. A cor do texto dele, a cor do ícone no caso, ela vai ser a variável color neutral 40. Ele também vai ter um padding. E esse padding vai ser de 0 pixel, 1,25 rem. Também vou aumentar um pouco da fonte do ícone. Então, para isso eu vou colocar aqui font size de 1,125 rem. Também vou colocar uma altura para ele. A altura dele vai ser de 100%. Vou arredondar um pouco as pontas dele. Então, para isso eu vou colocar um border radius. Ele vai ser de 0 pixels, 4 pixels, 4 pixels, 0 pixels. Para ele arredondar só as bordas da direita, né? E faltou um cursor pointer. Então, aqui no final, vou colocar um cursor pointer. Nosso botão tá pronto. E eu vou também adicionar um hover para esse botão. Também vou diminuir a opacidade dele quando eu fizer um hover. Então, vou colocar aqui e botar 2 pontos hover. E a opacidade vai ser de 0,8 também. Também vou adicionar uma transição para ele. Então, aqui eu vou colocar transition all 0,4s. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui, ó, que é o copyright. Isso aqui vai ser mais fácil de fazer, na verdade vai ser bem simples. Só vou colocar a hashtag footer underline copyright. Vou colocar um display flex e um justify content center. Ainda não dá pra ver ele, então vamos alterar esse background. Então vou colocar aqui um background color neutral 0. Agora vai dar pra ver ele. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, então eu vou colocar um font size de 0,9 rem. Também vou colocar um pad. Esse padding ele vai ser de 1,5 rem. Ele vai ficar assim. Eu só vou alterar o font weight dele, que vai ser de 100. Agora, se tu diminuir a tela, né, ele não vai ficar responsivo. A gente precisa alterar isso. Como que nós podemos deixar alguma coisa responsiva? Usando o @mediascreen. Então aqui embaixo eu vou colocar @mediascreen, já tem aqui ó, sujeirinho. Só que depois do screen vou colocar um end. E vou dizer qual o tamanho da tela que eu quero. Até qual o tamanho da tela que eu quero que aconteça alguma coisa. Então, max widget, para isso, né? Coloco max traço widget, 2 pontos e o tamanho que eu quero. O primeiro tamanho que eu vou querer vai ser 768 pixels. Eu já vou deixar assim, né? O tamanho que ele altera para vocês verem acontecendo na prática. Nosso footer content que estava dizendo qual era o nosso display e quantas colunas nós queríamos. Então, o que eu vou alterar vai ser o grid template columns. Agora ele vai ser de repeat 2,1 fr. Só que tá vendo que tá faltando algum espaçamento entre cada coluna? Para isso aqui eu posso colocar um gap. Dá para usar gap como display grid também. E o gap dele vai ser de 200. Então, para alterar, mais uma vez, eu posso colocar outro @mediascreen. Então, eu vou copiar isso aqui. E aqui eu vou alterar para 426. Então, quando a tela tiver até, né, 426 pixels, ela vai alterar. Eu não consigo diminuir um pouco mais aqui, então eu vou usar a ferramenta que vai ser essa aqui, ó. Aí eu consigo diminuir mais um pouco. Vou colocar esse Mobile OS aqui. Tá vendo que tá bem estranho isso? Então, vamos lá alterar. Aqui no lugar de repeat 2, eu vou colocar repeat 1. Ó, já dá pra ver ele aqui. Só que ele tá com muito padding dos lados. Quando ele fica mais pequeno, não precisa ter tanto padding, né? Eu vou tirar esse gap aqui, porque eu não preciso colocar de novo. Porque como é até 768 que é pra acontecer essa coisa, ele tá em 320, então isso vai acontecer, né? Só que aqui eu vou querer um padding no lugar do gap. E o padding que eu vou querer, ele vai ser de 3 rem e 2 rem. Desse jeito. Tô vendo que aqui eu deixei ele pra baixo. Vocês, conforme vocês vão utilizar esse footer, vocês não precisam definir que ele seja pra baixo, porque vocês vão ir colocando todo o conteúdo de vocês e automaticamente ele vai ficar embaixo, né? Aí se eu quiser forçar ele pra ficar pra baixo, como que eu faço? Eu posso, antes dele aqui, colocar um main ou uma div ou alguma outra coisa. Eu vou colocar aqui um main e eu vou definir lá em cima, antes de tudo aqui. Eu vou colocar, né, definir. E o main, ele vai ter uma altura. E essa altura vai ser de 80 pH. Aí o footer, ele vai pra baixo, ó.
Então o nosso footer responsivo ele tá pronto. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira que dê pra entender bem e que tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de curtir e compartilhar. Vou deixar aqui embaixo meu LinkedIn e meu Instagram. Caso vocês reproduzirem esse footer, podem marcar no Instagram ou até mesmo no LinkedIn. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!